Preços dos medicamentos já estão 4,5% mais caros nas farmácias. E você vai ver também. Julgamento que pode decidir pela cassação de Sérgio Moro começa hoje. Após sucessivos apagões, governo pede abertura de processo disciplinar e Enel pode perder concessão em São Paulo. Exército de Israel anuncia fim de operação no Hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, e deixa rastro de destruição. E na Turquia, oposição obtém vitória histórica em eleições municipais, que colocam em xeque o controle político de Recep Tayyip Erdogan. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos agora no início da tarde, 1h04 para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo neste 1º de abril. Começa hoje o julgamento que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro. A audiência programada para iniciar agora à tarde será transmitida ao vivo e deve contar com 3 sessões. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é esperada até o dia 8 de abril. Vamos ver. 7 magistrados irão definir o futuro eleitoral do senador Sérgio Moro. O processo tem origem em 2 ações de denúncia, investigadas pelo Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba. Sérgio Moro, que entrou na política após ganhar projeção nacional sendo juiz responsável pelos processos da Lava Jato, responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022, quando foi eleito com quase 2 milhões de votos. Os 2 processos foram movidos pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança em novembro e dezembro de 2022, que alegaram que houve prática de caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. O que se argumenta é que ele teria causado um desequilíbrio na campanha eleitoral, já que desde 2021 ele se apresentava como pré-candidato à presidência da República, se beneficiando de estrutura, exposição e limite de gastos maiores com relação aos seus concorrentes. Em dezembro de 2023, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer favorável à cassação do seu mandato. No curso dos processos, o senador negou as acusações, afirmou inclusive que elas são levianas e que fez tudo segundo as regras. Além da cassação, os magistrados vão julgar a possibilidade de inelegibilidade do político por 8 anos. Se o TRE do Paraná condenar Sérgio Moro, ele ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. O reajuste de até 4,5% nos preços dos medicamentos já está valendo em todo o país. Mas dependendo dos descontos praticados pelos laboratórios e também das negociações com as farmácias, é possível encontrar um mesmo medicamento com valores bem diferentes de um estabelecimento para o outro. A gente vai agora com a nossa repórter Maria Clara Leite, que vai nos mostrar de que forma economizar, Clara. Olá, Daniela, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha só, esse percentual definido pela CMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, funciona como um teto, né? O que quer dizer que esse reajuste de 4,5% no valor dos medicamentos pode ser aplicado agora de forma integral ou ele pode ser diluído aí ao longo de todo o ano. Ainda assim, a gente sabe que já tem preços mais altos hoje nas farmácias, né, Daniela? Mas a gente vê aqui nessa farmácia onde nós estamos, na Zona Sul de São Paulo, que tem muita gente comprando, né? Esse reajuste, ele não impediu as pessoas de virem até as farmácias nessa data. Enquanto o nosso cinegrafista Sérgio Arce vai mostrando aqui a movimentação dessa farmácia onde nós estamos, eu vou falar para vocês como é que a CMED chegou nesse índice de 4,5%. A Câmara analisa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos de energia elétrica e a concorrência de mercado. Na resolução sobre o reajuste, o Conselho informa que as empresas produtoras deverão dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, que não podem ser superiores aos preços publicados pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa. Mas mesmo com o reajuste, né, tem como consumidor
economizar na hora de comprar remédios. E a primeira dica é pesquisar preços entre farmácias, especialmente na internet, que costuma praticar aqueles preços menores, né? E pode ser, inclusive, que numa mesma farmácia haja ali uma diferença de preços, dependendo do dia dessa compra. Aqui nessa farmácia onde nós estamos, por exemplo, tem desconto no dia específico aí de cada mês. Quem me falou isso foi o Paulo Zanata, que é o coordenador farmacêutico daqui dessa loja, né, Paulo? Todo dia 8 de cada mês tem descontos para qualquer medicamento? Para a maioria dos medicamentos, o desconto é bem ampliado nesse dia, justamente para ajudar o consumidor a economizar. Se por acaso a pessoa toma algum remédio contínuo e quiser comprar aí 10 caixas, por exemplo, também tem desconto por quantidade? Se o paciente já faz uso de um medicamento contínuo que ele sabe que vai usar, vale a pena ele comprar uma quantidade maior para ele aproveitar o preço antes do aumento. É uma outra dica, então, para economizar. E a terceira dica seria comprar os genéricos. Genéricos valem a pena ainda? Sim, o genérico é uma excelente opção de economia para o paciente. Ele tem um medicamento que vai agir igual ao medicamento original, vai atingir o mesmo resultado com um preço bem mais em conta. Tá certo, Paulo. Obrigada, viu, pelas suas informações. E outra dica também importante é, na hora de fazer o pagamento no caixa, verificar se, por exemplo, existe também desconto de algum cartão, porque algumas bandeiras de cartões também oferecem descontos e também alguns planos de saúde, viu, Daniela? Volto com você. E a gente acompanhou a Maria Clara mostrando para a gente a farmácia lotada. Por quê? Porque medicamento é um item aí de primeira necessidade que a gente não pode abrir mão. Então, por isso que essas dicas da Maria Clara Leite para a gente de como economizar em meio à alta dos preços foram essenciais. Muito obrigada, Maria Clara. E olha só, menos de 2 meses após o início dos trabalhos, a Câmara dos Deputados aprovou projetos que, segundo especialistas, podem reduzir a proteção ambiental e também enfraquecer medidas de prevenção. O texto aprovado prevê a exploração de campos não florestais em todos os biomas brasileiros, como Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e Caatinga. Isso vale também para áreas de preservação permanente e reserva legal. Por 38 votos a 18, o projeto foi aprovado em uma das primeiras sessões do ano pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e tramita em regime terminativo, ou seja, pode ser levado direto ao Senado. Além desse, pelo menos outros 5 projetos da bancada ruralista estão tramitando em comissões permanentes da Casa e podem legalizar o garimpo em reservas extrativistas, afrouxar medidas de prevenção a incêndios em áreas rurais e enfraquecer a taxa de controle e fiscalização. Para ambientalistas e opositores, os textos não levam em conta a legislação ambiental. A Enel pode perder a concessão em São Paulo. Nessa segunda-feira, o Ministério de Minas e Energia protocolou um pedido de abertura de processo disciplinar contra a companhia. A medida busca investigar os problemas de fornecimento e também de distribuição de energia após os sucessivos apagões que aconteceram aqui na capital paulista. O pedido protocolado na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na manhã desta segunda-feira, veio em menos de um mês após o Ministério de Minas e Energia emitir um comunicado com caráter de urgência para que a Enel comprovasse a capacidade de continuar atuando nas concessões de distribuição de energia no Brasil. Nas redes sociais, o ministro Alexandre Silveira disse que o objetivo do processo disciplinar é averiguar as falhas e transgressões da concessionária em relação às suas obrigações contratuais e prestação de serviço. Segundo a pasta, a última ocorrência de falta de luz, registrada no dia 15 de março, afetou cerca de 35 mil moradores, hospitais, comércios e outras atividades como o aeroporto de Congonhas. Desde 2018, a ANEEL já recebeu 7 multas que somam mais de 320 milhões de reais, sendo a mais recente em novembro do ano passado. Apenas 3 foram pagas. Com o processo, a empresa pode receber novas punições. A Enel também foi notificada pelo Procon de São Paulo para que se explique sobre as interrupções do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da capital paulista quando houve o último apagão. As informações devem ser enviadas em até 7 dias para serem analisadas pelo órgão.
E veja a seguir, Exército de Israel anuncia fim de operação no maior hospital da faixa de Gaza e deixa rastro de destruição. Falamos também da Turquia. Oposição obtém vitória histórica em eleições municipais. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques para compartilhar, é claro, com você. Segunda-feira, 1º de abril, mês aí marcado pelo outono, que seria a estação de temperaturas que deveriam ser mais amenas, fazendo aí a transição do verão para o inverno. Pois é, mas o El Niño mais uma vez marca presença, elevando as temperaturas. Vamos conferir com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Alves, quais regiões deverão ter um calorão fora de época. Então, ao longo do mês de abril, o tempo no Brasil tende a ficar com temperaturas acima da média na maior parte das regiões. Ainda seguimos sob a influência do fenômeno El Niño, e ele deve favorecer esse aumento das temperaturas ao longo do mês de abril, primeiro mês do outono, né? Então, especificamente áreas do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e também região sul, mais especificamente norte do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e também norte e oeste do Paraná, ficarão com temperaturas acima da média, né? Então essas áreas terão um domínio maior, né, de massas de ar quente e seco e vão prevalecer boa parte do mês, trazendo condições de temperaturas mais altas, em alguns períodos até de calor intenso, especificamente no Mato Grosso do Sul. Esse cenário também é previsto para algumas regiões do centro-oeste e norte do estado de São Paulo e norte do Paraná, especialmente na primeira quinzena de abril, com calor ficando mais acentuado, certo? No decorrer do mês também a gente pode ter algumas entradas de ar frio, especificamente no sul do Brasil, e essas primeiras massas frias do outono, pode-se dizer assim, com intensidade maior, vão encontrar mais um domínio dessa massa de ar mais quente sobre grande parte do país. Então isso pode acabar trazendo alguns temporais sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, e essas massas de ar frio acabam trazendo eventuais quedas de temperatura, né? E também para o sudoeste do Mato Grosso do Sul e boa parte da região sudeste. Vamos agora de destaque internacional. O Exército de Israel se retirou do hospital Al-Shifa de Gaza, deixando um rastro de destruição. O Ministério da Saúde do Hamas, que controla a faixa de Gaza, afirmou que só nas últimas horas, pelo menos 60 pessoas morreram. Sem uma perspectiva concreta para uma trégua, os combates prosseguiram em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista palestino Hamas desde 2007, dezenas de pessoas morreram durante a noite e madrugada. Em meio à guerra contra o Hamas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi operado no domingo de uma hérnia. O gabinete informou que a cirurgia foi um sucesso e que o chefe de governo de 74 anos iniciou sua recuperação. A polícia israelense anunciou nesta segunda-feira a detenção de Sabah Salam Haniyeh, irmã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no âmbito de uma investigação antiterrorista. A mulher, de 57 anos, tem nacionalidade israelense e mora em Tel Sheva, no sul do país. A operação militar israelense, que começou em 18 de março no hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, provocou muitos danos. Israel anunciou a retirada de suas tropas do hospital depois que os soldados cumpriram a missão. Durante as operações, o exército afirmou que matou quase 200 combatentes. Israel já havia executado uma operação contra este hospital, alegando que era utilizado pelo Hamas como centro de operações, o que o movimento islamista nega. O partido do presidente turco Recep Tayyip Erdogan sofreu uma derrota histórica nas eleições municipais deste fim de semana. O principal grupo político de oposição venceu nas cidades mais importantes da Turquia.
Após a apuração de quase todas as urnas no país, os resultados confirmaram que a oposição impôs a pior derrota eleitoral em 2 décadas para a sigla do chefe de Estado turco. O social-democrata CHP, principal partido opositor, venceu em Istambul e Ankara, as 2 maiores cidades do país. A legenda também levou a melhor em outras localidades, como Bursa, um município industrial que votava no AKP desde 2004. Erdogan, que tem 70 anos e está no poder há mais de 2 décadas, se envolveu de corpo e alma na campanha eleitoral para impulsionar seus aliados de partido. Um de seus principais objetivos era recuperar a prefeitura de Istambul, capital econômica do país, a qual governou entre 1994 e 1998 e onde Ekrem İmamoğlu foi reeleito. 9 meses depois de nossas vitórias nas eleições presidenciais de maio, infelizmente não pudemos conquistar o resultado esperado nas eleições locais. Meus amigos cidadãos de Istambul, vocês abriram a porta para um novo futuro hoje. A Turquia de amanhã será diferente. Vocês deram o primeiro passo para uma Turquia onde a democracia, a liberdade, a igualdade, a racionalidade, a ciência, o amor e a solidariedade vão surgir. Vivendo uma piora na situação econômica, a Turquia registra uma inflação oficial de 67% em 12 meses e uma desvalorização expressiva de sua moeda, que passou de 19 a 31 liras turcas por dólar em apenas um ano. A reeleição em Istambul pode dar muito peso a İmamoğlu com vistas às eleições presidenciais de 2028. Autoridades peruanas revistaram a casa da presidente Dina Boluarte e a sede do governo no âmbito de uma investigação sobre relógios, presentes que ela não havia declarado como parte do patrimônio. Policiais e promotores entraram na casa de Boluarte, no leste de Lima, e depois revistaram o Palácio do Governo em busca dos relógios, cuja origem a presidente não especificou. As autoridades se recusaram a confirmar se encontraram joias ou outras provas, alegando a natureza secreta da investigação. Boluarte, que assumiu a presidência em dezembro de 2022, começou a ser investigada no dia 18 de março pelo suposto crime de enriquecimento ilícito e omissão de registro de declarações em documentos públicos. Em uma mensagem na rede X, a presidência afirmou que a operação no Palácio do Governo foi realizada normalmente e sem qualquer incidente. As operações de busca foram realizadas depois que o Ministério Público não aceitou que a presidente remarcasse uma audiência na qual deveria mostrar os relógios e os seus recibos de compra. Caso fosse acusada de enriquecimento ilícito, Boluarte responderia em um possível julgamento depois de julho de 2026, quando termina seu mandato, conforme estabelece a Constituição. O escândalo pode levar a um pedido de demissão de Boluarte no Congresso. Para que isso aconteça, os grupos de direita que controlam o parlamento unicameral e são o principal apoio da presidente terão que apoiar os grupos minoritários de esquerda em uma aliança difícil de alcançar. E vamos falar um pouquinho de futebol? Nesse fim de semana, os campeonatos estaduais chegaram na sua fase final e não faltou emoção, não. Poucas decisões já se encaminharam na primeira partida. Vamos conferir os principais jogos da rodada. Desde 2018, a maior rivalidade da Bahia não se enfrentava em uma final. E a espera valeu a pena. Bahia e Vitória fizeram um grande jogo. Após abrir 2-0 com Tassiano e Cauli, o Bahia viu o Vitória fazer história com uma virada nos acréscimos. Matheus Gonçalves marcou 2 gols e empatou aos 45 do segundo tempo, mas o jogo ainda não tinha acabado. Com 53 minutos de jogo, Yuri Castilho marcou e virou o placar a favor do Vitória. Resultado final, Vitória 3, Bahia 2. No Rio de Janeiro, o Flamengo não tomou conhecimento do Nova Iguaçu e encaminhou o título do Campeonato Carioca. O atacante Pedro marcou 2 vezes e viu o zagueiro Ronald marcar contra. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro encaminhava uma boa vantagem contra o seu maior rival, o Cruzeiro. Bruno Fux e Hulk marcaram no primeiro tempo para o Galo.
no segundo tempo só deu Cruzeiro, que conseguiu arrancar um empate heróico. Gemerson fez contra e no finalzinho Dineno empatou. Atlético 2, Cruzeiro 2. Em São Paulo, mais especificamente em Santos, uma partida muito equilibrada. Santos e Palmeiras fizeram um bom jogo e os donos da casa saíram na frente na decisão. Em boa jogada de Guilherme, Otero marcou para o Peixe e garantiu a vantagem mínima para o jogo de volta. Santos 1, Palmeiras 0. Os decisivos jogos de volta vão acontecer no próximo final de semana. Antes de encerrar essa edição, vamos dar uma olhada nas terras geladas da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas não trazemos qualquer imagem, não. Trazemos takes exclusivos do ninho de uma águia careca. Olha lá, gente, me parece bem aconchegante esse ninho, não é? Bom, a região é conhecida como Vale do Grande Urso em português. O lugar tem muitas zonas de florestas fechadas e diversas espécies de animais, com foco, é claro, nas águias carecas. Inclusive, você deve estar se perguntando, de onde vem o careca, não é? Já que estamos frente a frente com uma águia com uma cabeça bastante farta de penas. O nome deriva de um significado mais antigo da expressão cabeça branca. E com relação a isso, não há dúvidas. Vale destacar que pelo fuso horário, a Califórnia, eles estão com 4 horinhas de atraso comparado com a gente, ou seja, se aqui 13 horas e 26 minutinhos, por lá agora 9 horas e 26 minutinhos. É com essas imagens frias, porém aconchegantes, que a gente encerra o nosso jornal de hoje. Não se esqueça que daqui a pouquinho, 13 horas e 50 minutos, Caroline Povoleri chega com o Boletim da Tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 8h30. Até lá! Acho que eu estava aqui.